Sejamos todos muito bem-vindos ao Céu Brasil. Nós estamos estudando já o terceiro volume da obra de Pietro Baldi, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento, já no capítulo 4, Os Grandes Inspirados, estudo número 15. A voz, vamos cortar aqui para o texto. A voz falou pela primeira vez a Francisco de Assis, que nasceu no ano de 1182 e desencarnou no ano de 1226. Então a voz falou para Francisco de Assis em São Damião, na igrejinha de São Damião, no município de Assis, na Itália. Pela primeira vez a voz falou para Francisco. Assim relata o acontecimento o padre Vacchinetti em sua Vida de São Francisco. Também eu gostaria de indicar para todos este livro aqui, que é a psicografia de Miramês para João Nunes Maia. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Não deixe de ler este livro, Francisco de Assis. Existia então, como ainda hoje existe, no declive da montanha, o Monte Subásio, próximo de Assis. Existia uma capela dedicada a São Damião. São Francisco gostava de recolher-se na penumbra daquela igrejinha abandonada a orar diante de um crucifixo. Um dia, Francisco de Assis estava ajoelhado diante daquela imagem do Redentor e suplicava poder conhecer, finalmente, qual fosse a vontade divina a seu respeito. Eis que então, ainda banhado em lágrimas, Francisco de Assis, e com o coração agitado pelo ardor da oração, tendo os olhos fixos no crucifixo, o vê avizinhar-se de si, e de seus lábios divinos percebem sair uma voz que lhe diz. Então Francisco de Assis estava tão ali concentrado em oração diante do crucifixo que ele vê o crucifixo aproximar-se de si e de seus lábios percebe uma voz que lhe diz: não vês que a minha igreja está a desabar? Vai, pois, e restaura-a para mim. E por 3 vezes se repete o amargurado apelo, a divina oração, que aqui está em latim, mas é esse pedido, né? Não vês que a minha igreja está à ruína? Vá e restaura-a para mim. Aquela imagem conserva-se ainda hoje na Basílica de Santa Clara, em Assis. A essa voz, Francisco, tremendo de espanto e comoção, Francisco respondeu com entusiasmo: falo-ei de boa vontade, Senhor. E aí está em latim. E logo se levantou para iniciar o trabalho. Francisco aceitou restaurar a igreja do Cristo, que quem aparece para ele, e a voz que ele ouve é a de Cristo. Então Francisco logo aceita e levanta-se para iniciar o trabalho. Esta a narrativa. A voz do alto a descer para salvar os destinos da igreja, da doutrina do Cristo. O impulso de Cristo volta a manifestar-se presente. Novamente, as revelações através de Cristo e presididas por Cristo.
Esses fenômenos de exceção não sucedem ao acaso, mas acontecem em momentos particulares com objetivos excepcionais. E, claro, Francisco de Assis tinha uma missão e executou essa missão com nobreza. Claro que esses fenômenos são para orientar essas grandes almas quando mergulham na carne, quando reencarnam. As correntes puras não descem ao nosso plano para curiosidade científica, não. Mas descem e obedecem a equilíbrios profundos que as guiam para alimentar os valores espirituais do mundo, quando esses valores vacilam. Quando os valores espirituais no planeta Terra vacilam, chegam as vozes, as revelações espirituais que descem de planos altíssimos para nos orientar, para nos guiar. De há muito, Francisco procurava, mas ainda não se havia encontrado a si mesmo. Francisco de Assis ainda não havia encontrado-se a si mesmo. Ele esquecera-se na quadra alegre da juventude. Ele era muito jovem, muito alegre, muito contente, mas até então ele estava meio que distraído da missão espiritual. Esquecera-se na quadra alegre da juventude, mas era momentâneo, o esquecimento, temporário. Ao primeiro choque, sua alma desperta e do íntimo se elevam as realidades do espírito para as quais estava amadurecida. A sua alma, a alma de Francisco de Assis, já estava amadurecida, moral, intelectual e espiritualmente. Basta lembrar que Francisco de Assis é o novo nome nessa nova reencarnação do mesmo apóstolo João Evangelista. Então, João Evangelista já tinha mostrado ser um grande apóstolo que mais compreendeu e mais amou o Cristo. Aí ele vem no ano de 1182, reencarna na Itália, em Assis. E na prisão dos Perusinos, porque as cidades estavam em guerra, cidades dentro da Itália, em guerra, Peruzzi contra Assis. E na prisão, porque ele foi capturado, ele foi para a guerra, inclusive, Francisco de Assis. Na prisão dos Perusinos, e depois da enfermidade em Spoleto, as primeiras visões revelam a Francisco o seu verdadeiro ser. Então esse choque na alma desperta essas grandes almas para as suas missões na Terra. Creio que esses primeiros contrastes interiores sejam o momento psicológico mais decisivo para a compreensão daquele tipo de personalidade e de toda a fenomenologia supranormal que lhe formou em torno. Esses contrastes mostram que grande alma era Francisco, que despertou realmente para a grande missão. Esses deslocamentos de equilíbrio interior, que conduzem uma alma do mundo a Deus, projetando-a, essa alma, na vertigem da inspiração mística. Esses deslocamentos têm raízes profundas em que se encontra a chave do mistério. Essas súbitas crises psicológicas não são senão o precipitar do equilíbrio biológico normal, em consequência de impulsos amadurecidos no eterno. São almas que estão amadurecidas, sim,
e basta que essas crises façam-na despertar para a sua grande missão. Almas que têm muitas reencarnações e muito aprendizado e trazem essa bagagem. E como sempre, é necessário estudar e compreender o sujeito para entender o fenômeno. Estudar o sujeito aqui é conhecer o santo, que é São Francisco. Compreender as condições, a sua moralidade, a sua espiritualidade, para entender o fenômeno nourico que ocorreu com ele, do Cristo, pedindo para que Francisco de Assis restaurasse sua doutrina, restaurasse a lei de Deus. Francisco se isolava no silêncio dos bosques e no silêncio dos montes para orar e para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Essa necessidade de solidão, que é própria dos inspirados, foi para ele, para Francisco de Assis, fundamental, necessária, especialmente nos mais importantes momentos de sua missão. Então, essa necessidade de isolar-se, que é uma característica comum dos missionários, também foi muito fundamental, muito necessário, muito útil para Francisco de Assis, principalmente nos momentos mais graves da sua missão. Aqui novamente em latim, né? Vai, recupere, restaure a minha doutrina. Nas vizinhanças de São Damião, da igrejinha de São Damião, o céu e a terra, tudo sorri numa nova luz, como que impregnado da grande emanação espiritual do santo Francisco de Assis. E até hoje, aquela região da Úmbria, Assis, Spoleto, toda aquela região, também naquela cidade do Lobo, está impregnado até hoje da espiritualidade de Francisco de Assis. Gúbio, cidade do Lobo, Gúbio. A beleza natural parece brilhar em mais profunda beleza de alma. Gúbio é uma cidade também que Pietro Ubaldi morou. Toda a criação em torno se vivifica no espírito e também ora no impulso de fé, dobrando-se em sintonia para alimentar o fenômeno de Francisco e de sua vibração de amor a Deus. Toda a criação, todas as criaturas cooperam, contribuem a um sinergismo para o fenômeno Francisco de Assis e a sua vibração de amor a Deus. Nos momentos de sua grande inspiração, a natureza também é chamada a colaborar em harmonia de fé e amor, como uma realidade viva, ardente, também enamorada de Deus, pois a grande recepção nourica é um concerto imenso em que toda a criação canta em Deus. A grande recepção nourica, essa grande revelação e recepção de altas correntes de pensamentos, de altos conceitos, é um concerto imenso em que a natureza, a criação canta em Deus. A inspiração dulcíssima do amor de Cristo se verifica aqui, não mais entre as tempestades do Monte Sinai, com Moisés na revelação primeira, não. Mas essa inspiração dulcíssima de amor a Cristo e de amor de Cristo se verifica ali, né, em Assis e na região da Úmbria, porque a nota de sintonização é completamente diversa. A nota de sintonia,
de conexão, de ressonância, agora é diversa, é uma nota de amor. Mas na musicalidade doce da paisagem úmbrica, que ainda hoje canta e sobe, simples e mansa como por humildade, perdendo-se nos esplendores azuis do misticismo. Isso, então, nessa restauração da doutrina do Cristo, Francisco de Assis vem, é o irmão Alegria, que tinha um grande amor, já uma das criaturas mais amorosas que já passou sobre a terra. Francisco de Assis estava tremendamente preparado para esse trabalho. Verdadeiramente, jamais encontrei mais apropriado ambiente de sintonização espiritual que esta paisagem úmbrica. Pietro Baldi se sintonizava e se sentia à vontade, e aqui está revelando que o melhor ambiente para ele era esse ambiente da região da Úmbrica, da região da Úmbria, onde ele captava aquela emanação, aquela impregnação espiritual ali deixada por Francisco de Assis. Francisco, entretanto, não havia compreendido bem a mensagem do Cristo, que lhe disse: não vês que minha doutrina, que a minha igreja está ruindo? Restaura-a. Francisco não compreendeu. O despertar de uma alma imersa na carne, embora seja ela a alma de Francisco de Assis muito forte, esse despertar não pode ser instantâneo, não. Seu olhar é, a princípio, exterior. Francisco de Assis vê a parte exterior. Também nos conceitos. Está materializado pelas sensações e só mais tarde atinge os profundos significados de espírito. Então, Francisco de Assis, no início, começa a restaurar igrejas, iniciando pela igrejinha de São Damião, que estava abandonada na zona rural de Assis. Pedindo e recebendo pedras em doação para restaurar, para reformar o prédio, igrejinha de São Damião. Depois Francisco de Assis percebe que o restaurar não era prédio físico, restaurar a doutrina, a Igreja de Cristo, no sentido restaurar a lei de amor que o Cristo veio nos trazer, que é a expressão da lei de Deus. Também com Joana d'Arc aconteceu o mesmo. Mas depois o ambiente se purifica, o contato se faz mais vivo, a percepção mais transparente. E aí Francisco de Assis capta a mensagem, assim como também Joana d'Arc capta a mensagem superior, as noures superiores. Aqui também, embora preso num turbilhão, o fenômeno é progressivo. O fenômeno da comunicação das noures acontece de forma progressiva em Francisco de Assis e também em Joana d'Arc. Não era, pois, a restauração material da igreja de São Damião, obtida com o transporte de pedras, mas a restauração espiritual de sua igreja, o que Cristo indicava. Era a restauração da lei de Deus, da lei de amor que o Cristo nos trouxe, que estava passando por grande dificuldade. Tinha santas inquisições, imagina, santa, entre aspas, inquisições. Existia naquele período as guerras, entre aspas, santas. E realmente
Religiosos guerreando contra religiosos, irmãos matando irmãos a título de religião. Então não compreenderam a mensagem do Cristo e realmente os ensinamentos de Jesus estavam ruindo, desabando. E realmente Francisco de Assis vem para isso, reviver a lei de amor, reviver os ensinamentos do Cristo, mesmo em um mundo de expiações e provas como é a Terra. E Jesus disse: eu não vos deixarei, voltarei a vós. Ele, Jesus, já havia dito: voz universal, a de Jesus, ativa e presente, filtra-se no mundo através dos caminhos de quem sente, responde e fala, segundo o poder de cada um para ouvi-la, segundo o poder de cada um para elevar-se e captar essas ondas de pensamento, essas correntes de pensamentos que são sutilíssimas e de altíssimos conceitos. Que evidência deveria, pois, atingir através de uma alma como a de Francisco? Que evidência deveria, atingir essa noure de altas correntes de pensamento para uma alma tão elevada como a de Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista. Tudo está em relação à capacidade individual, está em relação à sensibilização espiritual e esta se relaciona com o grau de purificação atingido. De acordo com o grau de purificação moral atingido por aquele que vai receber a noure, então a capacidade e a recepção das noures se intensifica e se torna mais precisa, mais transparente. Aqui ressalto em primeiro plano a relação, já notada, entre elevação moral e potência receptiva da alma. Como acabamos de dizer, aqui ressalta essa dependência de potência perceptiva da alma com a sua elevação moral. Quanto mais elevada a alma encarnada, maior é a potência perceptiva das correntes de pensamentos superiores. Pois importa um estado de afinidade vibratória para poder obter-se a sintonização. Essa sintonização, no caso de Francisco de Assis com Jesus, essa sintonização tem que ter afinidade vibratória. Francisco de Assis, uma alma muito elevada, se aproximava mais de Jesus e Jesus descia um pouquinho para comunicar-se através de Francisco de Assis. Então é necessário uma elevação moral no caso de Francisco de Assis e de outros missionários, como o próprio Pietro Baldi. Compreendem-se assim os 3 votos franciscanos, os 3 votos de Francisco de Assis, que é a pobreza, fez voto de pobreza. Seu pai era milionário, mas ele fez voto de pobreza, abandonou toda a fortuna do pai. Fez voto de castidade, fez voto de obediência, que azorragam no corpo e nas paixões toda a animalidade humana. Esses 3 votos de Francisco de Assis realmente o liberta, realmente o deixa livre dessas paixões da animalidade humana. Para sentir a palavra de Cristo, Francisco devia tornar-se semelhante a ele, Cristo, na dor e no amor, e tão intensamente os teve unidos a ele que se imprimiram em seu corpo
no corpo de Francisco de Assis, com os estigmas, com as marcas que Jesus recebeu na cruz, nas mãos, nos pés, no tórax. No incêndio espiritual da Verna, ou Monte Alverne. Francisco de Assis ama tanto a Cristo que nessa ocasião ele tem um desejo tão grande de se aproximar de Cristo que ele recebe as marcas, os estigmas de Cristo no corpo próprio de Francisco de Assis. No espírito franciscano existe um conhecimento profundo dos caminhos desse laborioso esforço da ascensão espiritual. Então, Francisco de Assis, espírito, já tinha um conhecimento profundo desses caminhos da evolução, da ascensão espiritual. Basta recordar o episódio da perfeita alegria, em que, diante dos ataques mais cruéis e dos decepamentos mais radicais impostos à natureza humana, Francisco conclui sempre com um crescendo impressionante de exemplos. E ele tinha a mania de pedir para Frei Leão anotar. Frei Leão, que depois reencarna com o nome de Pietro Baldi, em Foligno, em 18 de agosto de 1886, né? Aqui tinha o nome de Frei Leão. Ele era tão bondoso, Frei Leão, que Francisco de Assis o apelidara de Frei Cordeiro. E Frei Cordeiro, ou Frei Leão, era como que uma espécie de secretário, aquele que anotava a pedido de Francisco de Assis. E é nesse momento, quando todas as dificuldades, todas as situações mais difíceis, ele diz: ó Frei Leão, ó irmão Leão, escreve que nisto está a perfeita alegria. Pode ser encontrado naquele livro que já citamos lá no começo e nesse outro aqui também. Mas uma verdadeira técnica de ascensão espiritual, uma descrição dos métodos usados pelo destino para impô-la ao homem, é descrita no capítulo 25 das Fioretti. Encontra-se aí narrada na forma simbólica da época o esforço do processo evolutivo do psiquismo humano, que, em a grande síntese e explicado cientificamente, concordâncias que reciprocamente se iluminam. Está mostrando aqui que em obras diferentes, de autores diferentes, em épocas diferentes, com culturas diferentes, nessas duas obras há uma complementação, há uma concordância, há uma afirmação de uma na outra obra, e que essas obras reciprocamente se iluminam. Aqui um frade sonha. Frade era o nome dado a esses seguidores de Francisco de Assis. Então tinha frade Bernardo, frade Leão e tantos outros. E um desses frades sonha. Então aqui ele vai relatar o sonho desse frade. Um frade sonha que ele, o frade, foi arrebatado e conduzido em espírito a um altíssimo monte, junto ao qual se via um precipício muito profundo. E aqui e ali penhascos fendidos e lascados, rochas desiguais que se elevavam da massa de pedra.
Era pavoroso o aspecto do precipício. E o anjo que conduzia esse frade empurrou-o, lançando-o precipício abaixo. E o frade, bomboleando e ferindo-se de pedra em pedra, de calhau em calhau, finalmente caiu no fundo do precipício, completamente desmembrado e despedaçado, conforme lhe parecera. Então o frade continua narrando aqui o seu sonho. E jazendo assim, desacomodado, em terra, disse aquele que o conduzia. O anjo diz para o frade: levanta-te, que te é necessário fazer ainda uma viagem maior. Respondeu o frade: pareces-me um homem imprudente e cruel. Vês-me quase morto pela queda, que me despedaçou, e ainda dizes que me levante? O anjo, porém, aproximou-se dele, do frade, e tocando-o, ligou com perfeição seus membros, curando o frade completamente. E depois lhe mostrou uma grande planície, coberta de pedras pontiagudas e cortantes, coberta de espinhos e sarças, e disse-lhe que seria necessário atravessar essa grande planície, descalço, até o fim, onde existia uma fornalha ardente, em que ele, o frade, deveria entrar. Tendo o frade transposto toda a planície, com grande angústia e pena, ouviu do anjo: entra nesta fornalha, porque assim te é necessário. Respondeu o frade: pobre de mim, que guia cruel me tens sido. Vês-me agora, ou vês-me quase morto, por atravessar essa planície, e agora por repouso me dizes para entrar na fornalha ardente? E olhando, o frade viu em torno da fornalha inúmeros demônios que seguravam forquilhas de ferro, e com estas, porque ele demorava a entrar na fornalha, com essas forquilhas os demônios o arrastaram o frade subitamente, de repente, para as chamas dentro da fornalha. E o anjo que conduzia o frade, impeliu-o para fora da fornalha, dizendo-lhe: prepara-te para uma horrível viagem que ainda tens de fazer. Recomendando-se, disse o frade. Então o frade, quando foi informado que ele ainda tinha que fazer uma horrível viagem, o frade disse: ó duríssimo condutor, que nenhuma piedade tens de mim. Vês-me como me queimei na fornalha, e ainda me queres levar a uma viagem perigosa e horrível. O anjo, porém, tocou o frade, e ele se tornou são e forte. Conduziu-o depois a uma ponte, onde não se podia passar sem grande perigo, porque era muito frágil a ponte e estreita, muito escorregadia e sem parapeitos. Por baixo da ponte passava um rio terrível, cheio de serpentes, dragões e escorpiões, que exalavam muito mau cheiro. Era uma ponte em uma situação muito perigosa sobre o rio e embaixo os animais. E disse-lhe o anjo disse para o frade: passa esta ponte, de qualquer modo deverás atravessá-la. Como poderei transpô-la sem cair nesse perigoso rio?
O frade perguntou. Respondeu-lhe o anjo: Vem após mim e põe o pé onde eu puser o meu pé, e assim passarás bem. E o frade acompanha o anjo, como este lhe havia ensinado, e chega até o meio da ponte. Quando então o anjo ausentou-se num vôo e se postou no cume, no alto de um monte elevadíssimo, muito longe da ponte. Examinou bem o frade o lugar para onde voara o anjo, viu-se assim sem guia, e olhando para baixo, viu os terríveis animais, serpentes, escorpiões, que levantavam do seio das águas suas cabeças e abriam as bocas, como se preparando para devorar o frade, se ali ele caísse. Estava tão amedrontado o frade que não sabia o que fazer ou dizer, porque não podia recuar nem avançar. O frade estava no meio da ponte. Vendo-se em tão grande tribulação, e que não teria outro refúgio senão somente Deus, o frade inclinou-se e, abraçado à ponte, e de todo o coração e com lágrimas, suplicou a Deus que, por sua santíssima misericórdia, o socorresse. O frade foi buscar recursos, salvação com Deus. Feita a oração, pareceu-lhe que lhe nasciam asas no frade, e esperou com imensa alegria que elas, as asas, crescessem a fim de poder voar até onde se encontrava o anjo, que era o seu guia. Depois de algum tempo, pelo grande desejo que tinha de abandonar a ponte, pôs-se o frade a voar. Como as asas, porém, não eram suficientemente grandes para o voo, ele caiu sobre a ponte, como também as penas. Novamente abraçou a ponte e, como já havia feito, recomendou-se a Deus. Pediu novamente socorro a Deus. Terminada a oração, de novo percebeu que lhe nasciam asas, mas, como antes, o frade não esperou que elas, as asas, crescessem perfeitamente, pondo-se a voar, uma vez mais, antes do tempo. Caiu outra vez sobre a ponte, e igualmente caíram as penas. Percebendo que era a pressa de voar, sem que houvesse chegado o tempo próprio para voar, a causa das quedas, começou a dizer a si mesmo: quando me nascerem asas pela terceira vez, esperarei até que sejam tão grandes que eu possa voar sem de novo cair. E estando assim a pensar, notou que lhe nasciam asas pela terceira vez, mas esperou que elas crescessem suficientemente. E continua o frade a narrar o seu sonho. Pareceu-lhe que desde o primeiro surgimento das asas até o terceiro momento que nasceram as asas, haviam decorrido bem 150 anos. Finalmente, levantou o vôo. Dessa terceira vez, com todas as suas forças, e chegou até onde estava o anjo, e batendo à porta do palácio, que atingira com seu vôo, começou a olhar as paredes maravilhosas do palácio. E eram estas paredes tão transparentes que ele claramente podia ver os coros dos santos e tudo o que lá dentro se fazia.
dentro do palácio. E logo que entrou, sentiu tanta doçura que esqueceu todos os sofrimentos porque havia passado, como se jamais os tivesse sofrido. O frade foi acolhido. Eis o caminho da sutilização espiritual, eis o gabinete de experimentação em que se preparam os estudos de ânimo para a recepção das mais elevadas correntes nouricas. É aquele amadurecimento do senso moral, através de dores, de sofrimentos, de dificuldades, para crescimento. E atingir essa elevação moral para captar as correntes de pensamento elevados. Atrás da narrativa do frade, cheia de imagens, sente-se o esforço, a luta, o caso vivido, a percepção direta das forças espirituais da vida. Ouve-se o eco das assustadoras provas da iniciação egípcia, realizadas nos grandes templos de Tebas ou de Mênfis, pelos sacerdotes de Osíris. Há nessas provas narradas, há nela um senso difuso da ciência do bem e do mal, que a alma dolorosamente aprende, como já narravam os mistérios de Eleusis, a queda da Virgem Perséfone, por obra de Eros, no tenebroso reino de Plutão. Isso já havia sido narrado, né? E verdadeiramente a divina Perséfone, caída no sofrimento do inferno, era o símbolo da alma humana que expia na vida e na luta pela sua redenção, pela sua salvação, pela sua regeneração, que cai e se purifica das baixas paixões e reencontra a visão da verdade. Como já disse e repito, o fenômeno nourico que estamos estudando não é senão o fenômeno da evolução, o fenômeno da ascensão da alma humana. Então, como nós estamos aqui vendo, o fenômeno nourico é um fenômeno que, por evolução, também todos nós atingiremos. Que a ciência não isole esse fenômeno, mas compreenda que é fenômeno de imensa vastidão em que se precipita o equilíbrio biológico de todo um passado de amadurecimento, estabilizando-se num mais elevado equilíbrio de forças espirituais. Compreenda a ciência que a alma não atinge a percepção inspirativa senão através da dolorosa elaboração dos milênios. Nós vamos despertar, renascer em espírito, mas através dessa caminhada dolorosa dos milênios e de várias reencarnações. E aí a gente entende o Cristo quando disse, né? Jesus de Nazaré disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascido da água é água. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água é reencarnar, quantas vezes forem necessárias para renascer em espírito. Esse lampejo de intuição que lhe permite sentar-se no alto, diante do trono de Deus, finalmente, digna de conhecer a verdade, está no ápice da escala da evolução humana. Esse lampejo de intuição é que nós haveremos de conhecer a verdade, né? Isso está no ápice da escalada evolutiva,
do ser humano. Concluo com as florinhas de São Francisco. A águia voa muito alto, mas se ela, a águia, tivesse ligado algum peso às suas asas, não poderia voar muito alto. Claro. Por isso, para que nós possamos voar alto, para que nós possamos atingir moradas superiores e para que nós possamos atingir noures superiores, para que nós possamos atingir correntes de pensamentos superiores através da intuição, através da inspiração, nós não podemos nos apegar a pesos da matéria. Temos que nos libertar cada vez mais desses fardos do orgulho, fardos do egoísmo, fardos do ódio e fardos da pouca fé, que nos prende embaixo, nos impossibilita a evolução moral e, consequentemente, nos mantém infelizes nesses níveis inferiores. A apoteose de Francisco de Assis é o Verna, ou o Monte Alverne. A corrente divina desce na nova forma de amor desejada por Cristo e a alma de Francisco não a alcança completa senão na plenitude de sua maturidade, no fim de seu caminho terrestre. Francisco de Assis vai se depurando, vai evoluindo para Desculpa aí. Francisco de Assis vai realizando a evolução moral, elevando-se na sintonia e na recepção nourica, através dessa plenitude de maturidade, através da maturação do senso moral. E isso ele só consegue já no final da sua reencarnação. Veja que Francisco de Assis viveu 44 anos apenas na Terra. E ele atinge o ápice, a plenitude de sua maturidade, já ali próximo dos 40 anos de idade. E aos 42 anos de idade, ele recebe os estigmas, as marcas que Cristo recebeu na cruz. Francisco de Assis, com esses estigmas, vive mais 2 anos e desencarna com 44 anos em 1226. Então ele está dizendo aqui que as criaturas em evolução, como todos nós estamos, vamos atingir um nível de plenitude, de maturidade, já mais maduros, mais adultos, mais na idade senil. Basta lembrarmos que isso para Francisco de Assis foi com 44 anos apenas. Nós, nem com 88 anos, não atingimos esses níveis que Francisco de Assis atingiu. Na dura pedra, entre o Tibre e o Arno, Francisco de Assis recebeu de Cristo o último sinal que seus membros por 2 anos levaram. O autor cita a Divina Comédia, canto 11º do Paraíso, e aqui tem um trecho que está sem traduzir, né? Traduzido por Xavier. Na dura penha que se impõe ao leito do Tibre e do Arno, o derradeiro selo Cristo lhe pôs, o selo em Francisco de Assis.
2 anos dura o efeito, de 42 a 44 anos, e Francisco de Assis desencarna. Nota aqui é do tradutor. Eis, brevemente, a viva narrativa das Fioretti. E São Francisco, de manhã bem cedo, antes do despontar do dia, antes de nascer o sol, Francisco de Assis se põe a orar diante da porta de sua cela, volvendo, dirigindo o rosto para o levante do sol. E estando assim, e inflamando-se nesta contemplação, nessa mesma manhã, Francisco de Assis viu ele vir do céu. Quem viu foi Francisco de Assis. Vir do céu um serafim com 6 asas resplandecentes e flamejantes. E o serafim, num voo veloz, aproximou-se de São Francisco. Aproximou-se tanto que este o pôde discernir, percebendo claramente que tinha diante de si a imagem de um homem crucificado. Novamente a visão de Francisco de Assis, recebendo a presença do Cristo. E estando assim admirado, foi-lhe revelado por aquele que lhe parecia que, pela divina providência, aquela visão lhe surgia de tal forma a fim de que ele compreendesse que, não por martírio corporal, mas por incêndio mental, teria ele de ser completamente transformado na positiva semelhança de Cristo crucificado. Nessa aparição admirável, todo o Monte da Verna, ou Monte Alverne, parecia arder em brilhantíssimas chamas que iluminava todos os montes e vales em derredor, como se o sol houvesse descido à terra. E os pastores que velavam nessas redondezas, vendo o monte incendiado e muita luz em torno dele, do monte, tiveram grande medo. Os pastores ficaram com medo, conforme depois contaram aos frades, afirmando que aquelas chamas duraram sobre o Monte da Verna por espaço de mais de 1 hora. A aproximação do Cristo até Francisco de Assis, no Monte Alverne, trouxe tanta iluminação que as pessoas achavam que o sol estava nascendo, um novo dia. Igualmente, ao esplendor dessa luz, que atravessava as janelas das hospedarias da região, alguns tropeiros que iam para Romanha se levantaram, crendo que já fosse dia, e carregaram seus animais para seguir viagem, porque ficou tão claro, através da vinda do Cristo até Francisco de Assis, ficou tão claro que parecia que o sol havia nascido. E após iniciarem a viagem, esses tropeiros, no caminho, viram cessar aquela luz e levantar-se o sol. Então isso foi próximo 1 hora antes do sol nascer, que o Monte Alverne ficou todo iluminado graças à presença de Jesus de Nazaré com Francisco de Assis. Nessa aparição seráfica, Cristo, que se tornou visível, falou a São Francisco certas coisas elevadas e secretas, que jamais em vida o santo de Assis quis revelar a ninguém. Francisco de Assis realmente não revelou a ninguém essa conversa que ele teve com o Cristo. Desaparecendo a admirável visão, após falar durante muito tempo e em segredo, deixou no coração de São Francisco um ilimitado ardor de amor divino. Então, depois da aparição e da conversa de Jesus com Francisco de Assis,
deixou no coração de Francisco um ilimitado ardor de amor a Deus. E na sua carne, no corpo de Francisco de Assis, Cristo deixou um maravilhoso sinal e imagem de paixão de Cristo. O fenômeno foi tão forte que assumiu forma visual e auditiva, e o fenômeno atingiu efeitos físicos permanentes. As palmas da mão de Francisco de Assis tinham cravos de carne, imitando os cravos de ferro, de pregos, que atravessaram as mãos do Cristo, e nos pés também. O espírito do cristianismo alcançou no Monte Alverne um dos mais elevados vórtices de sua realização, deixando as marcas em Francisco de Assis. Atingindo seu ápice espiritual, a vida de Francisco de Assis não mais tinha motivo de continuar sobre a terra e cede ao cansaço do corpo, esgotado pelo grande incêndio, e se extingue cantando as harmonias da criação. E no livro Francisco de Assis, que é psicografia de Miramês para João Nunes Maia, nós vamos ler lá que na hora do desencarne, Francisco de Assis pediu permissão aos espíritos superiores que veio buscá-lo, pediu permissão para ele mesmo desatar os laços perispirituais que o prendiam ao corpo físico, e depois beija o corpo, ele em espírito beija o corpo e agradece ao irmão jumentinho, ao irmão jumento, que é o corpo físico. No Cântico das Criaturas, a unificação é atingida. A alma se harmonizou com a sinfonia do universo. Tudo revive no espírito, e a grande corrente espiritual do amor de Cristo, que desce ao coração humano, responde, em sintonia, o cântico de toda a criação. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que nos dá o dia e nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento e pelo ar, nublado ou sereno, e por todo o tempo pelo qual a todas as criaturas sustenta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com que iluminas a noite. E ele, o fogo, é belo, alegre, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã e mãe, terra. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Os laudes do Senhor, por suas criaturas, são o último canto do grande inspirado Francisco de Assis, com que a voz interior se cala. A emanação radiante do divino centro do universo, Deus, as vibrações espirituais cheias de reflexos do princípio animador de todas as criaturas e de todas as coisas se fundiram numa harmonia única no espírito daquele que foi, a um só tempo, grande sensitivo, artista, poeta e santo, Francisco de Assis. E o encanto dessa harmonia, na qual toda a criação canta em Deus, terá tido seu paraíso no céu, como o fora na terra. Falei sobre Francisco de Assis, com a alma trêmula de veneração e amor, como quem olha
um gigante que se encontra na vanguarda do caminho da vida, que se move nos cimos vertiginosos da perfeição que desejaríamos atingir, mas em face dos quais as pobres forças humanas caem prostradas. Aqui Pietro Baldi fala sobre Francisco de Assis com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, certamente relembrando as vivências que tiveram junto. Quando Pietro Baldi se chamava Frei Leão, com Francisco de Assis, em Assis, e na ilha também. E também aqui, Pietro Baldi deve lembrar, deve ter essa recordação de quando ele se chamava Pátios e acompanhava, seguia João Evangelista. Então, o profundo respeito de Pietro Baldi a Francisco de Assis deve-se também pela vivência que eles tiveram juntos. Além disso, e sobre tudo isso, Francisco de Assis é digno do nosso carinho, do nosso respeito e de todos nós. Ele é digno de muito amor. Nós agradecemos a paciência, a tolerância de cada um de vocês e encerramos aqui essa parte. Fazemos uma pausa aqui e continuaremos na próxima sexta-feira. Muita paz a todos.